Olá, minha bonequeira querida, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal para mais um momento aqui de aprendizado e hoje com um tema que é muito importante e que eu sei que é uma dor para muita gente, né? Que é sobre vendas. E eu trouxe aqui um tema que seja a sua melhor versão em vendas, porque eu quero ajudar você a desbloquear. Desbloquear isso mesmo, desbloqueia a bonequeira, desbloqueia a mulher linda que você é. E eu resolvi trazer aqui uma pessoa que vai ajudar a gente aqui a desmistificar algumas coisas. Então, é um bate-papo aqui leve, é uma introdução desse processo de vendas, quais são as questões que muitas vezes nos bloqueiam para que a gente consiga vender o nosso produto. Então é isso, fica aqui comigo, porque essa aula promete, e é do fundo aqui do meu coração que eu trago aqui, né, uma querida amiga, ela já vai entrar aqui, que é a Fabiana Veloso. Ela tem uma história linda e uma trajetória em vendas, e ela vai ajudar, e ela vai poder nos ajudar aqui, eu tenho certeza disso. Então vem, Fábio, entra aqui para compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento, para que a gente possa conseguir ajudar aqui essas mulheres lindas, as pessoas que vão assistir aqui essa aula. Então, Fabiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcinha. Para quem? Olha, eu não vou me esforçar para te chamar de Márcia, porque não é meu hábito. E eu vou escorregar em algum momento, meninas. Márcia já é minha amiga há algum tempo, né, Márcia? Mais de 10, Algumas mais de uma décadas, década, né? Não algumas precisa. décadas. Então, eu não vou fingir costume, dizendo que eu vou te chamar de Márcia. Então, eu quero agradecer esse convite, essa oportunidade de passar um pouco do que eu aprendi na minha jornada com esse trabalho que enche o meu coração de alegria toda vez que eu faço, que eu auxilio alguém a solucionar um problema, porque vendas não é nada mais, nada menos do que servir o outro, certo? Meu nome é Fabiana Veloso, eu sou paraibana, tenho 53 anos, tenho dois filhos, Lucas e Maria Clara, que já são adultos, e eu tenho uma jornada antes de vendas. Ela foi um processo que aconteceu na minha vida e que dá muito sentido ao que eu faço hoje. Trabalhei 17 anos com a psicologia e um dos meus públicos favoritos é a criança, porque eu acredito que cuidar da criança forma um adulto saudável, ajustado e feliz. O que não impede depois, Márcia, de cuidar da criança interior, estou toda arrepiada, que é um trabalho lindo que você faz. Então, para quem achar que é tarde, eu digo, tem como e tem como fazer muito bem. A prova disso é a cura através da boneca, da construção da boneca, que é o que tu traz e que eu gosto muito. E aí, gente, depois de 17 anos, a vida me levou para um outro caminho, para uma nova escolha. Eu uso a psicologia há 14 anos, mais para trabalhar com a área de vendas. Eu queria ampliar horizontes, eu queria conhecer novos lugares, e as vendas me trouxeram essa oportunidade. Eu fui selecionada por uma multinacional que estava ingressando no país e fui morar em três outros estados. Trabalhei em 5 estados, mas morei em três, e era o meu sonho conhecer a região sul e expandir a minha visão. E como boa empreendedora que sou, né, eu vejo negócio, oportunidade de venda em tudo. Durante muito tempo eu era travada, mas hoje eu vejo e consigo executar. Empreendedora, hoje eu trabalho com o nicho de estética. Eu ajudo mulheres a se sentir melhor com elas, com a aparência e com elas. Aproveito, integro a psicologia mais uma vez. Então, é isso. Essa é uma pequena
pequeno histórico dos caminhos que eu trilhei até chegar onde eu estou aqui hoje com esse convite, ajudando essas pessoas lindas a se transformar, né? A despertar, na verdade, a melhor versão em vendas que elas têm já guardadas dentro delas. Fábio, ó, tô chamando de Massinha, tô chamando de Fábio, né, gente? É isso, né? Mas que bom que a gente tem, né, pessoas próximas a gente que a gente pode contar, compartilhar, né, e trazer e enriquecer mais o nosso trabalho, né? Como você sabe, eu te admiro, enquanto pessoa. E essa tua área de vendas, assim, que ela é fantástica, e quando você traz, assim, a questão da criança, né, que você começou a atender crianças, e é interessante, né, que quando adulta e que vai para a área de vendas, a gente entende que esse processo, né, esse processo das vendas, ele acaba sendo muitas vezes bloqueado por questões nossas mesmos da infância, né? Então, como hoje é o primeiro momento sobre essa jornada aqui de vendas, né? Seja a sua melhor versão em vendas, que foi um conteúdo que eu prometi, né, aqui para minha audiência, que eu traria mais. E você vai explicar, né, assim, muito melhor, né, assim, do que eu, né? Mas a gente sabe que as vendas elas percorrem, né, Fábio, um caminho que as pessoas acham que é só técnica, né? Fábio, conta pra gente, assim, existe, assim, quais são os pilares, como que é, quais são esse passo a passo, essa receita pronta, se existe, que existe, se existe, né, como fazer, o que que elas precisam, o que que a gente precisa, né, primeiro entender sobre vendas. Existem caminhos, existem técnicas que são importantíssimas e têm sido aprimoradas ao longo do tempo. A venda é a profissão mais antiga do mundo, né? Antes, na era primitiva, essa venda ocorria pela troca do serviço, pela troca do. Eu tinha uma pedra, tu precisava de alguma coisa, a gente trocava. Então, se a gente observar historicamente, a venda ela é tão antiga quanto o homem, quanto a humanidade. Ela era necessária. E foi se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, técnicas, formas de falar para aprimorar esse processo. Então, técnica é um pilar fundamental. Quanto mais a gente se capacita, mais preparado a gente está para ir para o mercado e para ter sucesso nas vendas, sim. Só que também nós temos que lembrar que venda passa por outros processos. O processo emocional. Toda Fábio, profissão. Oi, diz. você falando aí, né, que essa coisa das vendas, né, que era lá atrás, na era primitiva, né, que era o escambo, né, era a troca, né, por algo, essa negociação, né? Então, o que eu mais ouço, né? Eu já falei isso também há algum tempo atrás, hoje bem menos, né? Claro, né? Que eu desenvolvi esse lado meu para vendas, mas o que eu mais ouço é: eu não sei vender, né? Eu não sei vender. Então, você acha, como é que você vê? O que é que você acredita que está por trás dessa fala, né? Ou o que é que você diria para essa pessoa que diz assim, olha, eu não sei vender, eu nunca vendi nada. Essa venda, essa forma de pensar, ela está vinculada a uma falta de conhecimento, porque todo mundo é vendedor. Primeiro, há questões de segurança, insegurança e autoestima. Né? Você só sabe se sabe fazer alguma coisa quando você se põe no desafio. Oh, a venda é tão intrínseca ao ser humano que você que está aqui hoje é resultado de uma negociação. Olha E se só. você é casada ou não, ou tem namorado, você também está negociando e está vendendo. Entende? Sabe por quê? Para você existir, o seu pai, que é um bom vendedor, com certeza, ele precisou conquistar alguém.
precisou mostrar que ele era o vendedor ideal para aquela ocasião que aquela pessoa precisava. Precisou entrar em acordo para que você fosse gerado. Olha aquilo, você é filho de Olha vendedor, só. filho de vendedor. Então, filho de peixe, peixinho é. Peixinho é, E, é isso não é? aí. E em É. todas as situações você está vendendo uma ideia. Você está vendendo que é bom em alguma coisa. Você está vendendo muitas vezes uma ideia que você não quer, mas que você está fazendo porque você não percebe. Porque você comprou também de alguém a ideia de que você não é suficiente, você não sabe fazer as coisas. Então, eu vejo, Marcinho, a venda em praticamente tudo. E quando a gente desbloqueia essa visão, as coisas começam a caminhar. Eu aposto e posso mostrar para você que você vende. Eu só não sei se você está vendendo o produto que você gostaria. Também tem isso, né? Às vezes a pessoa É. não tá, porque o que eu mais ouço assim nas minhas alunas, né, assim as pessoas acham caro, né? Ah, eu falo e as pessoas acham caro, então eu percebo uma tristeza, né? Elas ficam Sim, tristes com o que o outro diz. Nesse processo, assim, eu sei que tem a questão da técnica, né? Que existe uma técnica, um passo a passo, que a gente vai falar isso em outro momento, né? Que não vai ser possível a gente falar tudo hoje, porque, né, é longo, né, um treinamento, né, é Fábio? uma construção, exatamente. É uma construção. Então, a gente está aqui nessa introdução, aqui despertando alguns olhares aqui, né, para que as pessoas reflitam. Então, eu percebo que tem uma emoção, né, de dor, né, uma dor, uma decepção, uma tristeza. Assim, ai, não valorizam, né, o artesanato, não valorizam, né, o meu trabalho. Eu já falei algumas vezes para elas, inclusive, né, assim, que essa não valorização e outra coisa que elas escutam e que eu sei que elas estão cansadas de escutar, né? É assim, não valorizam porque você não está dando valor ao seu trabalho. E eu percebo que esse valor ao qual elas estão falando ali, pode ser que seja um equívoco meu, mas o que eu percebo é que elas atribuem valor a preço, que eu tento sempre desmistificar isso, né? Que valor é diferente de preço, né? Valor, ele realmente é impagável. Preço é algo que você coloca no produto, né? Baseado, eu também já dei uma aula, né? Baseado ali nos custos mesmo, ali na prática mesmo, ali é o preço. Quanto que eu gastei para confeccionar aquela peça. Fala pra gente assim um pouco sobre esse sentimento que vem do não dão valor ao meu produto, acham caro. A venda ela também passa, o outro pilar é o emocional. Emocional por parte de quem compra, emocional por parte de quem vende, certo? Porque assim, o valor do meu produto está muito relacionado ao valor que eu tenho de mim mesma, né? Se eu tenho essa tristeza, essa sensação de que eu não estou sendo valorizada, isso não tem a ver com a venda. Essa situação está despertando algo que eu ainda não conheço. Então, venda também passa pela questão do autodesenvolvimento e autoconhecimento. Porque se eu sei o valor que eu tenho, se eu estou. É até bem profundo essa questão, Marcinho, porque passa por toda a minha vida, sabe? Se eu me sinto amada, se eu me amo, se eu me aceito como sou, se eu faço e admiro esse trabalho, se eu encho os olhos de alegria por ter ele realizado, eu vou passar uma emoção e uma segurança maior para que esse cliente possa reconhecer esse valor. E como você bem disse, não tem nada a ver com preço. O preço é dinheiro, o preço é consequência da minha percepção de valor de mim mesma e do trabalho, da solução que eu estou oferecendo para essa Hum, pessoa. Quando sim. eu sei o valor, eu consigo mostrar para ela, vender
algo além de uma boneca. Eu consigo vender a experiência, o que ela vai ter de positivo, o que ela vai transmitir, porque o seu produto é algo que geralmente as pessoas compram como presente. Ou é um auto presente, né? Um presente para si mesma, Uhum, sim, ou é um presente para alguém que é importante. Então, venda é emocional. Assim olha. como eu me sinto, assim Anota como eu aí, sinto, gente. Venda é emocional. é emoção, é emoção, é a emoção de quem faz, a emoção de quem compra e de quem vende e a emoção de quem compra. E tem mais, gente, venda é alegria. Venda não combina com medo, não combina com tristeza, não combina com eu não estou sendo valorizado. Não é o outro que não está te valorizando, é você que não se sente valorizado. Aí tem que descobrir por quê. Porque a partir do momento que você tem isso resolvido dentro de si, você dá o preço. Eu tenho muita ajuda aqui. Você dá o preço sem medo nenhum. Chega cá, para as meninas conhecerem vocês. Olha, gente, essa é Luna, levada da bleca. Linda, os meus estão ali dormindo. Fábio, você falou que existem existem pilares, né? Assim, para essa questão das vendas. Você pode dizer quais são esses pilares? Olha, de acordo com a minha experiência, tá? Isso aí é empírico. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu me aprimorei em técnica, eu estudei bastante, eu estudei as emoções, mas teve um versículo na Bíblia que mudou a minha vida. Hoje eu sou cristã, gente. Fui católica durante muito tempo, mas eu sou cristã. Cristão é aquele que segue a Cristo, não tem nada a ver com religião. Jesus é o meu mestre. O que ele falou para mim é lei. Então, um versículo um dia, sabe, Marcinha, eu me perguntando, mas Senhor, por que que eu não tenho sucesso? Por que que eu não tenho, na verdade, o resultado que eu gostaria de ter? Porque eu já estudei isso, eu já estudei aquilo, eu já fui para ali, eu já fui para aqui, e um versículo cai na minha, assim, cai na minha mente, no meu colo. Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todo o resto te será acrescentado. Eu não sou muito boa de decorar, mas é Uhum. isso. E aí eu comecei a me voltar para essa questão que estava muito deficiente, esse pilar que estava muito deficiente. E, Pilar pasme, espiritual, é isso? o pilar espiritual, Espiritual. Então, você diria que esse, esse é o primeiro pilar? ele é o primeiro, é o mais importante. Só que na maioria das vezes, e comigo não foi diferente, ele é o último a ser procurado, porque tá, eu quero ser vendedor, então eu vou estudar, estudar, estudar para eu vender. Sabe? Eu preciso conhecer do cliente. Ok, vou estudar, estudar, estudar e vou para campo. Sabe, até acontece. As pessoas vêm, se especializam, se aprimoram, elas se tornam predadoras no mercado. Algumas vendas são assim, verdadeiras caças. A pessoa tem resultado financeiro, mas é pesado. E quando eu comecei a me voltar para essa questão do espiritual, as vendas vão se tornando, assim Ven- como toda a vida, mais leve. Vender passou a ser leve. Passou a ser É, leve, é. porque hoje eu peço a Jesus assim, me ajuda a ajudar esse teu filho também, sabe? Qual é o problema que eu posso ajudar a resolver? Porque por trás de toda fala, às vezes a pessoa está comprando e ela fala, conversa, vai na vida dela. E o que aquela pessoa menos precisa é que a gente fique empurrando um produto com técnica nela. Às vezes ela precisa só de uma escuta. E a venda é consequência dessa escuta, Olha só, né? que interessante, Fez né? sentido para Então, você? sim, sim, faz muito sentido, sim, para mim. Então, esse seria o pilar principal. Quais são os outros que dentro da sua A concepção? técnica e o conhecimento de comportamento, para mim, é essencial.
Dentro desses três pilares existem, né, o passo a passo que a gente pode destrinchar em outro momento, mas basicamente é isso. A gente precisa conhecer de espiritualidade, de princípios, de valores que são milenares e que são inegociáveis. E quando aplicados, a gente vai ter resultado em qualquer tipo de relacionamento. É no relacionamento com Deus, é no relacionamento com a gente, é no relacionamento com o outro. E isso inclui o nosso cliente. É A a questão venda do. sem culpa, né? É a venda sem culpa e a compra Isso, sem culpa, né? Porque muitas vezes a gente compra alguma coisa, a gente se sente culpado porque comprou, né? exatamente. Aquilo ali, né? Então, E, tá, o e é porquê será que a gente se sente culpado, né? Porque comprou. Mas como a gente está falando aqui, até em um momento para a gente pode entender o nosso cliente, né? O porquê que ele se sentiu culpado e às vezes ele até desiste, né, da compra, né? Mas por que que muitas vezes, né? A venda, ela traz um sentimento de culpa. Eu me lembro que logo quando eu comecei, assim, eu sou filha de comerciante, né? Então, assim, eu cresci vendo meu pai vender, né? Então, eu cresci vendo meu pai vender, meu pai negociar, e eu desde criança, né, que eu também já comecei a vender. E eu me recordo que quando eu era criança, ali nos meus 9, 10, 11, 12 anos, até então, eu não tinha problema de vender as coisas que eu fazia, as coisas que eu produzia, eu não tinha. Depois, né, a venda passou a ter um certo bloqueio para mim. Eu digo, mas não combina, caramba, eu sou filha de comerciante, né? Por que que venda? E às vezes me gerava um sentimento de culpa, um sentimento de angústia, um aperto no peito na hora de vender, né? Na hora de falar o preço, né? Assim, muitas vezes não era nem assim a dificuldade de colocar um preço que eu achasse justo. Não era nem essa a dificuldade, né? É, Porque aí depois eu explico em outro momento qual é o meu pensamento em relação a preço, né, e valor. Porque depois que eu entendi isso e trabalhei muito a minha questão, assim, a minha criança, né? Porque quando a gente fala, você começou falando da criança, porque, né, é ela muitas vezes quem está ditando aqui as nossas vendas que não acontecem. Então, quando eu fui buscar na criança, ou buscar em alguns momentos, assim, eu me conectei. Pô, aquela criança não tinha medo de vender, né? Ela cresceu vendo o pai vender, porque agora a Márcia adulta, ela tem esse bloqueio com vendas. Aonde que tá isso aqui? Então, assim, eu fui para o lado, assim, emocional, de resolver muitas coisas. Então, eu resolvi, eu entendi também que as vendas, né, assim, o preço do meu produto, ele não diz o meu valor. Ele não está dizendo quando, e eu vejo perfeito. que como eu te falei, né, que as minhas alunas, né, a dor delas eu percebo é que quando alguém diz que está caro, é como se elas estivessem se sentindo desvalorizadas, né? E trazer essa explicação, né, assim, para elas, né, que esse não que ela recebe não é não para ela, né? Quando você diz que vendas passa pelo emocional, um vendedor ele tem que trabalhar os seus sentimentos, né? Principalmente, Fábio, de rejeição, né? De rejeição, porque Perfeito. o vendedor ele recebe muitos nãos, né? Muitos nãos e vencer esse bloqueio, né? Assim, das vendas. E outra coisa que eu ouço elas falarem é assim: ah, não, eu não quero vender. E a venda ela acaba sendo intuitiva, né? Ah, não quero vender, não sei vender. Mas no fundo, no fundo, elas querem vender. Por quê, né? Alguém que. Eu me lembro da emoção que a gente sente principalmente a gente de você fazer uma venda de um outro produto, de uma outra pessoa, é maravilhoso. Pô, vendi, consegui, né? Vendi, vendi. Porque venda é autoestima, né? Ela mexe com a sua autoestima. Por isso que uma pessoa com a autoestima muito baixa, como você falou no início, né? Uma pessoa que está triste, que não tem alegria, ela não vai ter muito sucesso nas vendas e pode começar a ter, de repente, ela pode cair, né? Então, algo que você produz e que alguém diz sim para aquilo que você produz e você
mensura um preço, né? Porque para não se decepcionar, entendendo que valor é diferente de preço, que você mensura um preço técnico ali, calculado, quanto você gastou, tal, que você consegue vender, você faz, caramba, vendi algo que eu produzi. E aí vem o valor emocional em cima daquilo que você vendeu, né? Em cima daquele produto que você produziu. Então, isso realmente é autoestima. Então, dá um. Por isso que é cura. É uma pessoa que vende, ela também se cura. E principalmente de uma peça que você produziu, né? Você se cura. Né? Então, assim, eu acredito muito, você falando assim, é empírico, né? Eu acredito muito, né, nesse lado aí. É claro que o quanto esse processo de rejeição que trabalhamos tantas vezes, né, Fábio, dentro da gente, essa rejeição. E quando achei lindo quando você falou, né, da questão que vendas também é espiritual e é o primeiro pilar, porque a gente sabe que é uma realidade, né? Muitas pessoas tiveram questões com os seus pais, né? E muitos nem têm mais os pais para resolver, e a gente não está aqui para culpar nenhum pai, né? Um pai de ninguém aqui para culpar. Mas provavelmente essa pessoa talvez tenha passado por um processo de invalidação, né? Foi invalidado na sua infância ali, e o medo de vender uma peça talvez seja um medo de um não, né? Sabe, essa questão é muito interessante, Marcinha. Você concluiu seu pensamento? Sim, é isso que eu queria trazer assim, que quando eu entendi, né, assim, quando você disse que você entendeu, né, que buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Quando eu comecei a trabalhar dentro de mim, que aquele, né, aquele lá de cima, ele me validou e me aceitou primeiro, eu comecei a trabalhar essa emoção dentro de mim, esses sentimentos e vencer as barreiras, né? Em outro momento aqui a gente vai trazer aqui algumas técnicas aqui na prática, né, para explicar. É, E aí é isso, assim. E eu queria saber de você também, como que você vê essa questão. Tu sabe que, como psicóloga, né, eu sempre estudei a criança e a primeira palavra que a gente aprende, se você lembrar dos seus filhos, a primeira expressão assim que ele para quando está fazendo algo é quando você diz não. É um dos primeiros movimentos, né, que o bebê É, faz. Só que na infância, esse não é percebido a gente diz com gracinha e tudo mais. E esse não, à medida que a gente vai crescendo, ele vai ficando mais rigoroso, pesado, rigoroso, né? né? E fica um registro. Nós somos como, a nossa mente é como um computador que vai armazenando, armazenando. Aí ele vai colocando programa mais atualizado para frente e aquele que é mais antigo, ele vai guardando no espaço. Só que o fato de você não estar com aquele programa ativo ou com aquela janela ali aberta, não invalida esse não e essa experiência a nível sensorial, como eu senti, como eu percebi, como eu reagi. E a tendência é que quando eu me exponho na vida a uma situação de não, esse programa, essa janela continue atuando, mesmo que eu não tenha consciência disso. E quando eu falo que é autoconhecimento, que é emocional, né? Isso também passa pelo processo assim. Por que que o não me faz sentir desse jeito? Sabe uma coisa que eu aprendi a fazer? Foi dizer para o meu espírito, assim, nós somos seres espirituais, né? Me mostra por que que esse não está doendo. E o não para mim funcionou assim. Eu tenho tido consciências que tem feito com que eu avance. É o Mas o não medo, é tão né? importante, é o Por que medo. o medo do não? Por que o medo do não, né? É o medo da reprovação, né? Eu não me sinto aceito. Só que o não, como você falou, não é para mim. O não pode ser até para a pessoa. Ela não se acha, não se sente merecedora, ela acha que tem coisa mais Uhum, importante, não uhum. tem nada a ver com você. E tá E o não tudo é tão bem, né? importante. Quantas vezes a gente diz não para algo que a gente não quer comprar alguma coisa, né? A gente Pois também não é, diz.
E tem outra coisa, Márcia. Eu ainda vou falar a respeito do não e da multinacional. Nós temos uma ansiedade de vender no primeiro passo. E venda também é relacionamento. Eu não compro assim a primeira vez só porque eu vejo, não. Às vezes a pessoa precisa de um tempo para amadurecer a questão daquela compra. E a gente Sim. precisa entender. E não cortar, não ficar dolorido, né? Ah, Cadodói. não quero. Não entrar na birra também, também eu não quero, né? É, Porque a venda é um processo e o não é tão importante que existem multinacionais que indicam que nós tenhamos um caderno do não, porque assim, quanto mais não eu recebo, mais perto do sim e do sucesso eu estou. Tu sabe quanto uma diretora de uma multinacional de cosméticos, para chegar no topo, precisa ouvir? cinco não. mil. Então, Meu tem gente que Deus. tem 5 mil, tem um caderno do não, assim, porque o sim está intercalando. Não, não, não. Quanto mais perto dos 5 mil, mais felizes elas ficam. Então, é como você percebe esse não que vai fazer a É, diferença, se é. você vai ter, e vai determinar se você vai ter sucesso também ou não. É a questão, o problema não é o não que eu recebo, é o que eu faço com o não. Ou não, sim, Né? É exatamente. aquilo que eu falo para mim, né? Aquilo que eu estou falando para mim, daquele não que a outra pessoa me deu. Né? A gente tem mania, né, de ficar ali conversando com a gente mesmo e criando monstrinhos, né? Assim, ah, disse não por isso, disse não por aquilo, e a gente traz muito para a nossa questão emocional, né? Assim, nossa questão, né? E a gente começa a atacar o cliente muitas vezes, né? E é como você falou, né? A venda, eu vejo muito isso nessa minha jornada aqui como vendedora também, né? Como empreendedora, que é um processo, é uma conquista. Uma pessoa que me vê a primeira vez, ela primeiro vai desenvolver ali um relacionamento comigo. Ela vai olhar se como que eu falo, como que eu me apresento, né? A venda é conquista mesmo, né? Eu digo assim, que a pessoa, ela não compra um produto, ela me compra, né? Uma pessoa ela não está comprando Primeiro uma você. boneca, a pessoa não está comprando um curso meu, a pessoa está me comprando. Por quê? Porque ela olhou e ela gostou de mim. Acontece de comprar também sem gostar? Claro que acontece. Não, eu não preciso gostar dela, eu só preciso do que ela tem para me oferecer. Se o produto que ela me oferece me traz uma solução, eu não preciso gostar dela. Também acontece. Mas é Mas a raro. gente é raro, exatamente, né? São pessoas mais racionais, que já estão em outro nível aí de entendimento. Mas a maioria das pessoas, e a gente vive num mundo cada vez mais carente, né? Desse contato, em um mundo a tecnologia, ela é uma bênção, né? Ela traz muitas oportunidades. Olha só a gente aqui, né? Eu aqui na Bahia, você aí na Paraíba, e a gente fazendo aqui esse trabalho maravilhoso, são os cursos, a gente consegue, né, alcançar nações, né? Assim, países. Mas ela também trouxe, né, um distanciamento emocional, né, das pessoas. E as pessoas, Sim. elas são, por mais que diga que não goste, mas as pessoas foram feitas para o toque, para a atenção, para o olho no olho, né? Para a escuta, né? Para a escuta, hoje está cada vez mais difícil aí, né? A escutatória, tem muita a gente tem pressa de responder, porque a tecnologia trouxe também essa aceleração do tempo, né? Na vida da Isso é um gente. erro que a gente comete muito como vendedor, né? A ânsia pelo falar e o bloqueio da escuta do que o outro quer. Por que que essa pessoa está querendo essa boneca? Para quem que ela quer dar? O que significa? Qual é o afeto que ela quer transmitir? Qual é o sentimento que ela quer despertar no outro? Né? Ao invés de Uhum. focar no preço, porque se é para uma filha, às vezes tem gente que quer, por exemplo, homenagear. Eu já vi você mostrando, bem, que fez uma boneca que era uma menina médica, recém-formada. Né? O que que essa Uhum. pessoa está querendo?
tá, é um marco na vida da filha dela. Ela quer homenagear e quer eternizar aquele momento. Eternizar. Então, no momento da venda, valorizar essa ação dela, esse sentimento, né? Valorizar o que ela quer transmitir, ao invés de focar na boneca, nos materiais, no Uhum, preço e em uhum, mim, enquanto vendedora, porque não é o que importa. A venda, em se tratando de espiritualidade, ela é o servir. Como eu vou te servir melhor? sim, Gente, o é, preço e a remuneração, ela é uma consequência, dizendo assim, poxa, Fabiana, você serviu da melhor maneira possível. Se essa pessoa estiver satisfeita e ela não estiver se sentindo lesada, se ela achar que é justo aquilo que ela está pagando, ela quer dizer assim, valeu, você serviu. Aí me veio uma cena agora, sabe? Eu assisto The Chosen e na verdade, é visualizar. Tem algumas diferenças, né, da Bíblia, mas assim, o cerne, a essência está lá. E aí eu olho, me veio Jesus dizendo assim: siga-me. Ser espiritual é seguir Jesus, é você fazer no movimento, é sim, você olhar sim, para o outro como Jesus olhava, tentar o máximo possível se aproximar, porque Jesus olhava e perguntava e deixava que o outro trouxesse a importância. Ele não negava o que o outro trazia. Vender é sim, isso. O melhor vendedor, o maior vendedor da história da humanidade está aí. Tanto é que é Je- seguido até hoje, é Jesus Cristo, né? sim, Porque sim, ele fez sim, o quê? Ele serviu. Então, se você se coloca no momento de venda com o propósito de servir o que o outro precisa, no que o outro precisa, não tem erro. E olha, você se é, sente muito útil. sim, O sim. preço, o pagamento é a recompensa. É a recompensa, que também, em outro momento a gente vai falar essa questão de preço, porque também as pessoas acabam confundindo muito, né, Fábio, assim, que tem que dar de graça, e não é. Isso aí é um assunto para um outro momento, né? Que eu ouso Exato. aqui também a trazer, né, um verso da Bíblia, né, o Salmo 128, né, verso 1 e 2, que fala que abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te será bem. Então, assim, eu vejo que quando a gente entende isso, porque assim, a venda também ela passa por uma questão religiosa, né? Às vezes, assim, a religiosidade no sentido assim, né? É da crença, quando você traz aí, né, o The Chosen, né? E a gente nós já citamos aqui algumas passagens. E quando você traz a questão do espiritual, a gente também precisa entender, né, assim, que algum bloqueio em vendas, ele pode estar vinculado, né, algo que você entendeu errado, foi te passado errado, né, por uma crença e uma cultura, né? A própria palavra diz, né, assim, que abençoado é aquele, né, que viverá no trabalho das tuas mãos, que teme ao Senhor, né? Que teme ao Senhor, que honra o Senhor, que segue pelos caminhos, né? Então, é abençoado, comerá do fruto das tuas mãos. Então, isso é muito lindo. Então, isso nos traz uma liberdade, assim, de assim, poxa, tá tudo bem eu vender, tá tudo bem, né, eu colocar o meu talento, né, à disposição, como você falou, né, que o produto, a venda, ela é um serviço. Alguém tem uma necessidade de algo e eu tenho algo para sanar aquela necessidade daquela pessoa, não é? Eu gosto muito de trazer que a venda também ela é dignidade para quem compra, né? E para quem vende, né? Você dá uma oportunidade a outra pessoa, a dignidade, né? Dela poder comprar. Eu já falei algumas vezes também, e você sabe, assim, eu gosto de aproveitar tudo, né? Assim, para vender. Eu sou uma pessoa que gosta trago muito isso para as minhas alunas, aproveitar os recursos que você tem, né? Em algumas mudanças aí minhas de casa, de cidade, então eu tive que me desfazer de muitos móveis. E eu vendi.
tive que vender, né? E eu vendi coisas simples, né? Assim, para levantar recursos. E foi onde eu destravei muito essa questão também de vendas e de valorização. Às vezes a gente acha que entulha muitas vezes dentro de um quarto, né, de um espaço ali, porque acha que não serve, aí nem desapega, né? E não coloca aquilo que a serviço e acha que tem que dar. Claro que você puder doar, você doa sim, mas tem aquela pessoa ali que não tem o dinheiro, assim, a quantidade em dinheiro para comprar um produto de um valor tipo, novo na loja. Por exemplo, se você vende uma geladeira num bom estado, a pessoa não pode comprar aquela geladeira no preço da loja. Mas se você tem essa geladeira e você vai vender, e você coloca um preço, né, acessível por ser usada para essa pessoa comprar, essa pessoa fica feliz porque comprou, mesmo sendo usado. Agora me veio uma frase, aquela frase assim, ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa Que não receber, possa receber, ó, me arrepia toda, é né? verdade, também está na palavra, né? Assim, ninguém é que não tenha para dar, e muitas vezes a gente acha, né? São crenças, são coisas, a gente acha que a pessoa não, a gente tem que deixar que a pessoa diga não posso comprar, no momento não disponibilizo desse recurso, né, para adquirir tal produto, né, tal produto. Eu tinha um sentimento, eu achava que eu tinha que dar, né? A pessoa dizia, eu não posso. Eu dizia, toma, leva. Tá, até que ponto isso é bom? Claro que a gente tem que ser generoso, né? A gente tem que realmente exercitar a nossa generosidade, né? Assim, ajudar realmente as pessoas, mas ser generoso, né? Já aprendi isso recente também. Ser generoso é você, inclusive, conseguir, né? Assim, dar algo para alguém que você acha que não precisa porque tem demais. Exatamente. E tem outra coisa também, que às vezes esse exercício do desapego, sabe, ele traz outras possibilidades, assim, pode mostrar para vocês que estão assistindo essa live, né? Se você fizer esse movimento que Marcinha fez de pegar aquilo que você não usa, né, e você colocar à disposição do outro, é um exercício de venda, mas é um exercício também para você perceber o quanto você é abundante, né? O quanto você tem. Exatamente. Tu sabe que eu percebi o quanto eu era abundante no momento que eu comecei a fazer jejum, porque existia coisas que eu achava que eu não tinha e eu vi durante um jejum que eu não dava conta de consumir aquilo que eu tinha. Então, a visão da gente muda quando a gente faz esses É, exercícios que são simples, é. mas quando a gente se dispõe a olhar para a gente mesmo, né, para o que eu É. estou sentindo, Uhum, como eu uhum, percebo isso, porque se nós nos olharmos, com certeza, a gente vai perceber que não é tão grato quanto acha uhum, que não é tão, é. assim, que não é tão escasso, tem tão pouco quanto a gente acha que tem. Uhum, uhum. E a gente É, pode mais do que a gente acha que pode. pode, exatamente, Fábio. É eu entender que é isso que eu queria que ficasse aqui, essa mensagem aqui. Vamos caminhar aqui para a gente estar encerrando, porque senão a gente fica o dia inteiro aqui, que é um assunto muito gostoso. E vem aí depois a gente vem o passo dois, aí, o três, o quatro, não sei Sim, quantos vão ter, né? Mas a gente, Fábio, entender que a venda. Porque eu quero trazer muito, né, assim, para a gente, né, para as minhas alunas, para a minha audiência que está assistindo, né, nessa nossa conversa aqui riquíssima, é, que a venda, ela é uma forma de abençoar a outra pessoa, que a gente está abençoando, que está tudo bem a gente vender. Tá tudo bem que eu posso vender ali a minha boneca, o meu crochê, né? Qualquer coisa, o meu cosmético, o meu curso, eu estou abençoando outra pessoa. Que venda, ela é abençoada. Que o vendedor, ele é abençoado. Porque o vendedor, ele foi muito marginalizado, né?
ele foi muito É, marginalizado. Existem muitas técnicas, é claro, assim, que as pessoas estão muito cansadas daquelas técnicas agressivas de vendas ali, enfim, mas não é disso que eu quero falar. Porque aqui eu não estou falando para quem, né, tem essas técnicas aí agressivas de vendas, né? Mas que também é importante que a gente que vai vender, a gente entenda que a outra pessoa, né, pode tá dodói, pode vir marcada de tanto aí processos aí de vendas, né, que caiu. E quantas vezes, assim, quantas coisas eu comprei sim, com dificuldade de dizer não, que aí é outro assunto. Muitas vezes as pessoas nossa, compram as se a gente coisas, for falar gente do aqui, céu, se é, a gente não vai parar, é, porque são os tipos de clientes, né? Sabe, toda comunicação, toda expressão comunica uma necessidade. Então, se a gente fosse doer porque o cliente é difícil, com as palavras do cliente, se a gente não olhar para além do que ele fala e de como ele fala, a gente não avança e não tem os resultados e não se transforma na melhor versão que a gente pode ser, servindo o outro. Então, o autoconhecimento, ele vale a pena, venda, assim como a vida, é uma oportunidade da gente se conhecer e da gente se melhorar a cada dia. você Quando gostaria, Fábio? É, a gente ajuda o outro também. é exatamente isso, ou seja, né? Quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo, né? Mais eu estou pronta para servir, né? E que é importante, assim, que a gente, enquanto artesão também, né? Porque eu não sou só artesã, né? A gente faz tanta coisa, né? A gente também por trás de uma artesã, de uma bonequeira, né? Meu método Bave, bonequeiras de alto valor, que é trazer esse valor, né? Que eu gosto de frisar que não é preço, né? É valor enquanto pessoa, né? Por trás dessa técnica ali que a gente desenvolve manualmente, existe uma mulher. Existe um ser humano, agora também tem homens, alunos homens também, né? Existe um homem também, existe uma pessoa, existe um ser humano ali com N questões. Que são mães, que são avós, que são tias, ou que não são mães, mas que são amigas, que são filhos. Existe um ser humano que ele é único, ele é individual, né? E que e dentro de uma diversidade, né, ao mesmo tempo, compartilhamos de sentimentos muito comuns. Né? Um que o outro sente, o outro também sente, por um motivo diferente, mas também sente, né? E trabalhar esses sentimentos e olhar e trazer conseguir trazer esse alto valor, né, para essas mulheres, para essas pessoas, em termos de desenvolvimento, né? Então, o artesanato, a boneca, que ela seja uma ferramenta que agregue esse processo assim desse crescimento, ela seja a ferramenta, mas que a pessoa não desista, que ela continue buscando o melhor que há nela, porque quando a gente confecciona ali uma boneca, o trabalho das nossas mãos, né, ele traz cura, ele traz aconchego, ele traz calor. E quando a gente está manuseando, né, Fábio, a gente está manuseando ali algo com as nossas mãos, a gente está elaborando a nossa mente. A gente desliga a mente um pouco para os problemas e a gente traz ali. É um momento de atenção plena para aquilo que está ali. E dentro começa a elaborar, né? Então, a peça ela começa a ficar cada vez mais bonita. E se prestar atenção, a peça naquele dia que está dando muito errado, avalie o teu sentimento. Quando você vai olhar para o teu sentimento, caramba, não está dando certo. Como que eu estou hoje? Acordei mais agitada? Aí, por que que eu acordei agitada? Quando a gente consegue fazer esse caminho, né? A gente começa a entender. Então, às vezes, aquele dia ali não foi um dia favorável para você fechar uma venda, aquele momento ali, né? Então, assim, é importante que a gente limpe primeiro, né? A gente examine primeiro o nosso coração, né? Como diz a palavra, antes de ter com o outro porque a gente vai mais Tu sabe, inteira.
Tu sabe, Marcinha, que agora o reino animal está vindo bastante na minha mente enquanto a gente conversa, né? E que assim, a gente é energia, a nossa energia, não tem jeito. A nossa energia, ela consegue ultrapassar a questão da fala, né? Assim como acontece com um cachorro, que dizem que o cachorro sente quando a gente está com medo. Por quê? Por causa dos hormônios que a gente É, acaba liberando por conta liberando. desse medo, né? Isso também Uhum. acontece entre humanos, né? Que o medo, ele acaba se revelando de alguma forma. Quer ver? Às vezes a gente está com medo de não ser aceito na apresentação de um trabalho e acaba gaguejando. Aquela gagueira é a expressão do medo, né? Ou então numa Uhum. expressão assim facial mesmo, corporal. Então, quando você tiver se sentindo de alguma maneira que ache que não vai dar bom naquele dia, além de se avaliar, recue. Respeite o seu limite, porque às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. E não deixar Perfeito. que, não é? E evitar que esse sentimento, esse desconforto, ele seja confirmado através de um não do cliente. Porque você se deu o não antes, você não percebeu, você não expressou para você. Mas com aquela taquicardia, aquele suor, aquele desconforto, o seu não já foi Já selado foi ali. selado, Ele é só foi verdade. transmitido para o outro e lhe devolveu e disse: realmente hoje não deu bom, você não vai vender, você não É, conseguiu e vai para casa, pega a tua mala com teu fracasso, suposto fracasso ali. sim. Gente, se Uhum. respeita, aprenda a se conhecer e vocês vão ou evoluir para o autoconhecimento, para quem não quiser vender, né? Porque bonecar, né? Bonequeiras vem de bonecar, é a arte de desenvolver o autoconhecimento, a autoestima, mas também de reconhecer os próprios limites. Hoje eu não dou conta, amanhã eu vou de novo e faço melhor. É verdade. Faz Faz sentido? total sentido. Ou seja, quando a gente é duro, né, isso, mas quando a gente assume, né, assim, o processo, assim, por que que aquela venda não aconteceu? Claro que N fatores, que a gente vai falar isso em outro momento, né, interferem no processo de um fechamento de venda, né, assim, o ambiente, como que estava o cliente naquele dia, e a gente, com o tempo, a gente vai tendo essa percepção, né, do porquê que a venda não aconteceu. Mas a grande parte, assim, a venda ela não acontece é porque a gente é quem faz a venda não acontecer. A gente é responsável por aquela venda que não aconteceu. Eu acho que quem está assistindo não vai gostar muito de escutar isso, né, Fábio? Mas a venda não acontece, eu tenho uma grande responsabilidade porque que aquela venda não aconteceu, né? É, Grande responsabilidade. não, você Fábio, tem, pra... você tem total responsabilidade. Quer um exemplo disso? Só um exemplo, eu trabalho com vendas hoje. Além, eu sou empreendedora, então eu não trabalho só numa área. E, Massinha, toda vez que eu começar a reclamar de alguma coisa, começava, porque reclamar não faz parte mais deste ser. As vendas são travadas. E aí eu tenho mais motivo para reclamar. Mas está vendo que isso não dá certo? Está vendo? Tinha mais motivo. Então, assim, a partir do momento que eu reconheci, poxa, sou eu. Se eu sei que reclamar atrapalha o meu processo de sucesso em tudo, porque assim, mal-humorada, o filho fica, responde, a mãe responde, o povo se cala, que quem quer tá perto de quem está reclamando. A gente reclama sem perceber. E quando eu tomo consciência disso, eu paro, modifico o meu comportamento e aí eu volto. E por incrível que pareça, as coisas fluem, porque caminhar no autoconhecimento e seguindo o que Jesus ensinou, não reclame, seja alegre, ânimo, ânimo.
né? É, Jesus dizia, isso, ânimo, anima-te, é, alegra-te, anima-te, vai, é, vai, pega a tua maca e vai, conta a boa é, nova, né? Anima-te, as coisas acontecem. Tá bom? Muito é obrigada, verdade. Marcinha. Acho que a gente já está encerrando, né? Isso, vamos encerrar aqui, gente. Espero que vocês aproveitem esse momento aqui, né, essa live, essa aula. Anotem, deixem aí nos comentários de vocês. E vai ter mais. Comentem bastante. Manda para aquela amiga ali que está precisando dessa live aqui, né? Entendendo que vendas não é só técnica, né? Vendas é muito mais do que técnica, ela passa por um processo emocional, por um processo espiritual, né? A parte da técnica, eu diria que é até a mais fácil, né? De fazer, né? De aprender, porque é técnica. Você vai lá, faz repetidas vezes, vai dar certo? Vai, né? Vai dar certo. Mas quando você trabalha também o seu emocional e o seu espiritual junto, nossa, você fica imparável, né? Você fica imparável. E é isso que a gente deseja aqui passar essa mensagem. E a gente vai voltar aqui mais vezes. E é isso, gente. Então, um beijo enorme no coração de vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. E até a próxima vez.